para falar de política, eu vou seguir aqui com o Felipe para conversar agora sobre um pedido de indenização de R$ 60 mil do ministro Alexandre de Moraes ao senador Alessandro Vieira. A gente vai falar sobre isso, o Felipe, entender melhor essa história, lendo juntos a matéria de metrópolis.com. A produção vai colocar aqui, a gente vai ler junto para saber ainda mais detalhes. Essa ainda é a matéria do Oruan, que a gente estava falando agora há pouco, da Mirelle Pinheiro, e agora a gente vai ler a matéria sobre esse caso, mais um caso envolvendo o Alexandre de Moraes. A gente estava falando aqui com o Felipe sobre a ocupação ali da vaga do Luiz Roberto Barroso no STF. A gente falou sobre os tempos das sabatinas. O tempo da sabatina do ministro Alexandre de Moraes foi o recorde, 12 horas dentro da CCJ. Isso que a gente não falou ainda nem sobre o plenário, né? Chega no plenário, a situação é ainda mais... são aquelas imagens que a gente está acostumado dos senadores gritando, circulando, empolgados, circulando lá pelo plenário. Isso a gente vai ver mais tarde, bem mais tarde, porque a sabatina do Jorge Messias, de acordo com a Marília Ribeiro, deve durar umas 7, 8 horas lá na CCJ. Vamos ler juntos, então, a matéria sobre o Alexandre de Moraes pedindo, a família do Alexandre de Moraes. Essa é das matérias que mais repercutiram ontem, o Felipe, assim que a gente publicou. Caso do Banco Master, a família do Moraes pedindo a indenização de R$ 60 mil ao Alessandro Vieira. A esposa e os filhos do ministro Alexandre de Moraes acusam o relator da CPI do crime organizado de danos morais por ter associado o escritório ao PCC. E o parlamentar nega. E foto do ministro Alexandre de Moraes e da Viviane Barsi de Moraes e as informações. A esposa e os filhos do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, entraram com um processo por danos morais contra o relator da CPI do crime organizado, o senador Alessandro Vieira, e pedem que o parlamentar pague R$ 60 mil em indenização por dar declarações que associam o escritório de advocacia Barsi de Moraes, que é chefiado pela Viviane Barsi de Moraes, ao primeiro comando da capital. Vieira foi notificado lá na terça-feira e afirmou que a ação é uma tentativa de intimidação. Além da Viviane, são autores da ação os advogados Juliana e Alexandre Barsi de Moraes, que também integram o escritório de advocacia da família do ministro. Acho que, Felipe, já dá para a gente comentar um pouco já do pouco que a gente leu aqui. O básico já está nesse comecinho de matéria. O Alessandro Vieira foi o senador que propôs o indiciamento de 4 ministros no relatório ali da CPI do crime organizado. O relatório foi rejeitado, mas gerou um montão de represália. Mais até do que do Alexandre de Moraes, que agora está vindo, veio primeiro do Gilmar Mendes. Ele pediu para indiciar Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Alexandre de Moraes e também o Paulo Gonet. Como eu disse agora há pouco, falando do Oruan, a CPI do crime organizado começa logo depois da primeira fase da Operação Contenção, lá no Rio de Janeiro, bastante violenta, gerou um montão de polêmica, e termina a CPI do crime organizado focando em Banco Master. E também trouxe bastante polêmica por causa disso, de ter desviado ali o assunto completamente e não falado efetivamente sobre as facções criminosas. O Felipe, e agora a gente também vê mais um ministro bastante irritado com as falas e os posicionamentos do Alessandro Vieira. É completamente proporcional a reação do STF, né, nos seus ministros Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes, né? Todo mundo sabe que os senadores têm inviolabilidade material, né? Ou seja, são imunidade material, ou seja, são invioláveis em relação às suas palavras, às suas condutas, no exercício do teu mandato, né? E o Alessandro Vieira, né, gostando ou não do relatório dele, né, a elaboração do relatório faz parte da atividade parlamentar. E o relatório, é bom lembrar, Nath, foi recusado, né, na CPI do crime organizado. Então não dá para a gente relativizar um direito constitucional e achar normal o ministro do Supremo Tribunal Federal entrar na justiça contra um senador que estava exercendo o seu mandato, né? E vamos combinar outra coisa. As dúvidas levantadas pelo Vieira são dúvidas colocadas por várias pessoas da sociedade, né? A sociedade está estarrecida com o contrato milionário da esposa do Alexandre de Moraes. A sociedade está estarrecida em saber que o Dias Toffoli tinha um resort da família
que foi comprado por um fundo do Banco Master e quis ficar na relatoria do caso no Supremo Tribunal Federal, né? A cidade está estarrecida em saber que o Supremo Tribunal Federal anda com avião, né, jatinho, né, para lá e para cá, sob propriedade de uma empresa do Daniel Vorcaro, né? Então, ou seja, os pontos levantados pelo Vieira são pontos levantados por qualquer pessoa normal da sociedade. Então, ao invés dos ministros esclarecerem esses pontos, vão para intimidação, não vão para ameaça, né? Então, de certa forma, sim, de certa forma, eu concordo com esse ponto do Vieira, quando ele coloca que essa ação, né, da família do Moraes contra a sua atuação como parlamentar foi uma tentativa de ameaçar ele. Aí eu te pergunto, né? A tendência desse processo é acabar onde? No Supremo Tribunal Federal. Será que o relator vai ser o Alexandre de Moraes? Será que quem vai julgar vai ser o Gilmar Mendes? Né? Ou seja, realmente, Nath, vivemos tempos tristes, tempos sombrios na nossa democracia. Né? Isso passa porque o órgão responsável por defender a democracia, o Estado Democrático de Direito, está escorregando e muito, né, em vários pontos. Né? Um deles é essa intimidação de graça e desproporcional a um senador que estava atuando no seu exercício do mandato. Né? O relatório que ele fez foi um relatório que ele fez não como um cidadão. Não foi eu escrevendo o relatório. Ele fez como relator da CPI do crime organizado. Eu posso discordar do relatório. Eu posso achar que o relatório não tem prova nenhuma. Eu posso achar que o relatório não tem nenhum tipo de substância. Né? Mas é a função dele fazer esse tipo de expediente. E a própria política resolveu a situação em arquivar o relatório dele e não aprovar o relatório dele na CPI do crime organizado. Então, infelizmente, essa postura do Alexandre de Moraes e do Gilmar Mendes, né, no caso de tentar levantar a situação para o Procurador-Geral da República, né, mostra claramente que o Supremo Tribunal Federal está errando e muito nesses aspectos todos. O Supremo Tribunal Federal vai adicionar mais um elemento à nossa conversa.